é verdade que momentos de celebração como este é um momento onde vem à nossa memória e ao nosso coração aqueles entes queridos, amados, que hoje já não estão mais entre nós? Eu estava vendo um depoimento de um pai que perdeu o filho numa tragédia de acidente e ele falou, o senhor já esqueceu esse trauma? Ele falou, não tem. E estava vendo uma reportagem. Ele falou assim, não tem. Principalmente, cada Natal eu lembro dele. Não tem como esquecer. Então, essa é uma época onde vem à nossa memória tudo isso. As pessoas que estão distantes, as pessoas que já não estão em nosso meio. É um período do ano onde nós também começamos a avaliar o que nós fizemos da nossa vida durante esse ano de 2018. Porque depois do Natal já vem o quê? O Ano Novo. E aí você para pensar e falar assim, o que eu fiz nesse ano de 2018? E é a hora que você começa a entrar em desespero, porque na maioria dos casos a gente começa a ver que a gente não andou como nós gostaríamos de ter andado. Nós não avançamos nem metade daquilo que nós planejamos. E o nosso coração começa a ficar em crise. No momento de Feliz Natal, celebração, nosso coração começa a ficar triste, infeliz. Porque todas essas coisas começam a nos oprimir. É também nessa época do ano que muitas vezes, né, por um lado, se tem aqueles que estão distante da família, é também nessa época do ano que aqueles que estão com a família perto também entram em caos, porque vai ter que encontrar aquele familiar que muitas vezes não se dá bem. E não tem como, né? No Natal você tem que encontrar ele. Tem que pelo menos dar um abraço e falar Feliz Natal. Não tem como fugir. O ano inteiro você pode ter conseguido, mas agora não tem como. Você vai ter que dar de cara com ele, abraçar, cumprimentar. E aí vem o quê com isso? Vem à memória todas as lutas, todas as provas, todas as situações que você já teve com essa pessoa, e crise, e problema. Então olha que interessante. No período do ano, conhecido como um momento festivo de alegria, onde as pessoas dizem Feliz Natal, de fato, você falar sobre caos, medo, falta de esperança, crise, não é algo totalmente doido. Pelo contrário, é próprio. Porque eu creio que principalmente nós como imigrantes, nesse contexto onde nós vivemos e nesse período do ano, o coração de muitos estão apertados. Eu acredito que talvez você hoje esteja aqui com o coração apertado. Talvez você hoje aqui já está se preparando para falar um Feliz Natal, sendo que o seu coração não está feliz. E eu creio que essa série é para você. Mas não para você constatar que de fato é infeliz mesmo. Não. Mas para que você possa, através dessa série, das mensagens que vão vir da palavra de Deus, você sair daqui com uma verdadeira felicidade, uma verdadeira esperança em Cristo Jesus. E aí você vai perceber que mesmo que você ainda continue vivendo nesse contexto de lutas, porque não vai desaparecer, muitas vezes não desaparecem as lutas. Há lutas que às vezes não vão caminhar conosco até a nossa morte. Mas você vai aprender que apesar de todas essas lutas, esse caos, é possível você encontrar a paz. Porque o príncipe da paz está chegando. Porque o príncipe da paz, aliás, ele já chegou. O Natal só faz nos lembrarmos disso. Que ele foi prometido, ele veio e voltará. Então, essa é a minha esperança, que você venha, traga os seus amigos, seus conhecidos, seus familiares, para que vocês possam, nesse Natal, experimentar talvez o primeiro Natal com verdadeira felicidade. Um Natal que vai durar não só aquele momento de celebridade, de celebração com seus amigos, mas que no dia seguinte vem tudo de novo na sua mente e no seu coração, as coisas que estão te esmagando e que estão te pressionando. Essa é a minha esperança. Então vamos orar, antes de nós darmos início a essa série? Querido Deus, glorioso Pai, nosso coração se enche de alegria ao sabermos, Pai, que apesar de lutas
provas, caos que muitas vezes vivemos, há uma verdadeira felicidade, há uma verdadeira esperança, há um verdadeiro renovo quando nós olhamos para Ti. E nós nos alegramos, Pai, o nosso coração, porque o Senhor é tão gracioso, que o Senhor nos ama. E prova disso, que o Senhor nos abençoa, nos conforta e nos encoraja através da Tua doce e graciosa palavra. Fale, Pai, aos nossos corações. Que hoje possamos sair daqui, Pai, com os nossos corações felizes, alegres, na certeza, Pai, que o Senhor é a nossa alegria, que o Senhor é a nossa força. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Feliz Natal. Minha vida está um caos. Minha vida está um caos. Da crise à esperança. Tenho medo do que pode acontecer. Do medo à confiança. Não consigo achar uma saída. Da busca à descoberta. Perceba que isso é uma ordem lógica, né? Minha vida está um caos. E eu tenho medo que vai acontecer. E eu não consigo achar uma saída. Foram exatamente essas três coisas que assolaram, que perturbaram o coração daqueles que estavam vivendo no contexto onde Jesus foi prometido. E a gente vai ver. Tanto é que essas primeiras séries, as duas primeiras, são mensagens no Antigo Testamento. E a última vai ser do Novo Testamento quando ele chega. Tá joia? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Feliz Natal. É mesmo? Feliz Natal? Minha vida está um caos. Então hoje nós vamos aprender da crise à esperança. Fim do ano, lutas, festas, crises emergem. Né? Nessa época as pessoas inclusive buscam vícios, drogas, para tentar amenizar a dor do coração. É nessa época do ano também onde o índice de suicídio aumenta. Então, todas essas questões vêm de fato confrontar se o Natal é feliz mesmo, se podemos falar Feliz Natal nessa época. Onde há crise, onde há lutas, onde há vários problemas que entristecem o coração. E a resposta que a Bíblia dá é possível sim, e nós vamos ver isso. Mas antes de nós lermos o texto de Isaías, capítulo 9, do verso 1 a 7, só para você entender melhor, inclusive a leitura bíblica, esse aqui é um mapa da Palestina antiga, aonde estava aqui as 12 tribos de Israel, que vêm lá de Jacó. Essas 12 tribos que formam, né, o Israel de Deus, que formavam o Israel de Deus. Mas o que acontece? Deus amou o seu povo e ele governou o seu povo. Só que o seu povo olha para as nações vizinhas e fala assim, olha, eles têm reis, nós não temos reis, nós só temos juízes. Eles não entendiam que os juízes, na verdade, não eram os juízes que governavam eles, mas era Deus através dos juízes. E eles olhando para as nações, eles falam assim, olha, não, as nações têm reis, nós não temos nenhum rei para servir, para caminhar com eles. E eles começam a insistir, eu quero um rei, Deus fala, tá bom. O problema não era ter rei, porque o próprio Deus se revela como o rei dos reis. Mas o problema é a motivação do coração. O problema era a motivação do coração desse povo. Ele não estava contente com a direção de Deus. Ele não estava feliz com a condução de Deus. E Deus fala, então escolhe. E eles vão escolher um rei segundo o coração deles. E aí vai vir Saul. E o que vai acontecer? Saul vai ser um péssimo rei. Vai fazer com que o povo peque. Mas Deus, tendo graça e misericórdia, o que ele faz? Ele então, ele chama um rei para si. Agora esse rei não é segundo o coração do povo ingrato a Deus. Mas agora esse rei vai ser segundo o coração de Deus. E Deus chama Davi. E é em Davi que nós vamos ter essas 12 tribos aqui, juntas, unificadas. É em Davi que nós vamos ver, de maneira mais assim impactante e forte, o reino de Deus através dessas tribos unificadas. Mas só o que acontece? Davi vai ter um filho, e esse filho vai se chamar Salomão. E Salomão, ao contrário do pai dele, ele peca contra Deus. Ele se rebela contra Deus. E aí o que acontece? Esse reino vai ser dividido. Esse reino vai ser dividido por 3 maneiras. Primeiro, espiritual. Por quê? Porque o coração de Salomão, ele deixa de adorar a Deus para adorar a si mesmo. Não sei se vocês já ouviram aquela história, Salomão na Bíblia lá teve mais de 1000 mulheres, então também posso ter.
Olha, eu acredito que você está equivocado se você pensa assim. Porque quando você olha para a Bíblia, você vê que aquilo trouxe muitos transtornos para a vida dele, inclusive para a vida espiritual dele. Porque a junção que ele tinha com essas mulheres de outras nações levou, inclusive, a fortalecer a idolatria que ele tinha no coração dele. E que foi exatamente aquilo que acabou com o reinado. Então, o primeiro motivo que nós vemos da separação foi a razão espiritual. Afastou de Deus, perdeu tudo. Segundo, econômico. Em vez de ele, como rei, conduzir o povo, cuidar do povo, ele começou a explorar o povo, subjugar o povo, cada vez pior. E terceiro motivo, o político. O político. Ele quer centralizar em si, ele quer ser o maior de todos, ele quer ser o rei sobre todos, e ele vai então fracassar e vai dividir o reino. E aí o que vai acontecer? Quando ele morre, por amor a Davi, Deus promete para Salomão que não ia dividir o reino na época dele. Ele não ia ver o reino sendo dividido, por amor a Davi, o pai dele. Mas quando ele morre, o seu filho, Jeroboão, ele vai dividir o reino. E aí quando ele divide o reino, olha que interessante, da descendência de Davi, ele vai dividir o reino e eram 12 tribos, ele vai ficar só com 2 tribos e meia. 9 tribos e meias vai ficar com um servo de Salomão, Roboão, que vai dividir o reino. Olha o que o pecado faz. Ele tinha um reino inteiro, mas porque deixou de amar a Deus, deixou de colocar Deus em primeiro lugar, começou a colocar a si mesmo em primeiro lugar, ele vai rachar o reino e vai perder quase todo o reino. De 12 tribos, só vão ficar 2 tribos e meia. Inclusive a tribo de Simeão, metade dela fica e metade dela sobe. Ficando só Judá e Benjamim aqui no sul. E aí esse reino e o restante das tribos vão ser conhecidas como Reino do Norte. Então quando você encontrar na Bíblia, Reino do Norte, Israel, significa as 9 tribos e meias que se dividiram. E o Reino do Sul ficou conhecido como Rei de Judá, porque Judá era a maior tribo daqui. E aí que vai vir depois a palavra e o nome judeu. Então, Judá era a capital do sul e Samaria era a capital do norte. E aí é onde tem a divisão dessas tribos. E é interessante que lá em 733 e 732 a.C., vai levantar um reino muito forte e poderoso chamado Assírio. Dirigido por Tiglat-Pileser, eles vão começar a invadir o Reino do Norte. O Reino do Norte, ele não tem um rei que vai servir a Deus. E é por isso que ele morre 150 anos antes do Sul. Porque o Sul também vai chegar um momento onde os reis não vão servir a Deus e a nação vai cair. E o reino vai cair. Mas no Norte, como não teve um rei que colocou Deus em primeiro lugar, ele morre primeiro, ele acaba primeiro. E Deus vai usar o reino assírio para castigar esse povo que o abandona. Então a Síria, ela vai entrar pelo Reino do Norte e vai aniquilar o Reino do Norte. Você sabe por quê? Porque os assírios, eles eram conhecidos como os mais perversos inimigos. Porque a filosofia de guerra dos assírios era assim: nós vamos entrar naquela cidade e nós vamos matar, e não de qualquer jeito, nós vamos matar da pior maneira possível, da maneira que faça com que as pessoas mais sofram, e nós vamos exterminar com quase todos os povos, quase todas as pessoas daquele povo. Criança, tudo, jogavam dos portões da cidade, faziam um horror. E aí com quem sobrasse, eles deixavam só aqueles que eles viriam que eram nobres, ou mais estudiosos, ou que trabalhavam melhor. E desses daqui, o que eles faziam? Levavam parte para a Síria, distribuíam eles por outras nações que eles já tinham conquistado, e aí trazia pessoas de todas as nações, diferente, com outra língua, com outra religião, com outra forma de pensar, e colocava no local onde eles conquistavam. Ou seja, isso era uma filosofia de destruição total de uma cultura, de um país. Talvez aqui, como nós temos povos de todas as nações,
aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, a gente não tenha muito sentido isso, mas pensa no Japão, onde a maioria da sua população é todos japoneses. Seria mais ou menos se a China entrasse no Japão e ela acabasse com a maioria da população e o que restou de japoneses levasse para a China, distribuísse em outros países ao lado e trouxesse pessoas de todas as nações para habitar o Japão. Ou seja, o povo japonês mesmo estaria aniquilado. Acabou aquele povo. Em poucos anos ele se acabaria. E foi exatamente isso que a Síria fez. E é por isso, inclusive, que vai ter aquela guerra entre os judeus de Judá e os samaritanos, que era a capital do norte, porque os judeus consideravam, primeiro de tudo, os samaritanos, que era a capital do reino do norte, como traidores. Eles dividiram o reino. Segundo, além de ser traidores, mestiço, raça misturada. E é por isso que vai ter um ódio. Lá na frente, você vai ver lá em Jesus, depois de anos, você vai ver que esse ódio ainda continua. Reino do norte, reino do sul. Judeus, samaritanos. Mas que tudo isso tem a ver com o nosso texto? Tem a ver aqui, que quando a Síria vai começar a destruição no reino do norte, olha pela qual tribo que eles vão começar. Naftali. A primeira tribo que vai ser arrasada é Naftali. E depois de Naftali, desce para Zebulon, e aí de Zebulon vai acabar com todo o império. Mas o que acontece com Naftali e Zebulon? Essas duas tribos, elas foram as tribos mais atacadas. As tribos mais devastadas do norte foram exatamente essas duas. Naftali e Zebulon. Ok? Então, só para lembrar, o reino do norte chegou a hora que ele vai ser destruído. A Síria está vindo destruir. E ela vai começar a devastação pelo Naftali e Zebulon. De todo o impacto terrível do exército assírio, quem vai sofrer o primeiro choque, o mais forte, são essas duas cidades. Ok? Dito isso, vamos para o nosso texto. E vocês vão começar a entender como tudo isso faz parte da mensagem. Isaías capítulo 9, verso 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, ou a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. É interessante aqui no texto que a Bíblia está falando que não foi o diabo que entregou eles, mas o próprio Deus, porque Deus corrige e disciplina o seu povo. Infelizmente, há momentos em nossa vida que o nosso coração se endurece a tal ponto que é só através do chicote de Deus que nós somos despertados. O caminho de morte que nós estamos andando. Mas olha que interessante. Se essas duas nações foram as mais destruídas, a primeira mensagem de restauração são também para elas. E eu faço uma aplicação prática, rápida, ainda aqui na leitura. Eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez você esteja como Zebulon e Naftali, totalmente arrasado e destruído por todas as circunstâncias da vida que pode acontecer. E eu quero dizer para você que essa mensagem é para você. Às vezes as pessoas pensam ao contrário, que quanto mais elas sofrem, significa que mais Deus se esqueceu dela. Quando eu olho para um texto desse, eu vejo que quanto mais você sofre, o sofrimento nem sempre é uma questão de desobediência ou do diabo, ou que vem do diabo. O sofrimento muitas vezes é a providência de Deus falando para você, vem para mim, se achegue, aproxima mais, você está distante, me conheça melhor, não tem esperança sem mim. Verdadeira alegria, verdadeira felicidade só tem em mim. Eu vejo que muitas vezes a crise e o sofrimento são a voz de Deus dizendo isso para o nosso coração. E olha, se você tem sentido o que mais sofre,
a promessa de restauração, principalmente, em primeiro lugar, é para você. Se você tem sentido aquele que, nossa, meus amigos, está tudo dando certo, os meus parentes, eu olho para minha família, está tudo dando certo, parece que só eu que não dá. Só eu que não tenho esperança. Então eu quero dizer para você que você pode sair daqui com a maior das esperanças. Porque Deus não se esquece de você. Deus não se esquece quem você é e o que você precisa. Assim como Ele não esquece das 2 cidades que foram mais devastadas, elas são as primeiras a ser lembradas por Deus. Vou trazer restauração e vou começar por vocês. 2. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegre-se eles diante de ti, como se alegram da ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria, os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque, resposta, e olha o Natal aí, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E a promessa é, eu vou fazer isso para honrar a aliança que eu fiz com Davi, que Davi, o reino seria eterno. E alguém pode falar assim, mas Davi já morreu há muitos anos atrás. É verdade. E como o reino de Davi vai ser eterno? Davi morreu. Mas quem que vem da descendência de Davi depois, quando você vai olhando para a genealogia? Jesus. Ele é a promessa cumprida que Deus fez a Davi. Em Jesus, o reino de Davi vai ser eterno. E olha, ele faz essa promessa, o caos vai acabar, vou trazer verdadeira felicidade, vou trazer verdadeira paz, vou trazer verdadeira alegria. E ele garante isso dizendo a última frase que nós lemos aqui, que eu vou repetir. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Deus, veja bem, ele não está fazendo uma promessa dizendo assim, ó, eu vou fazer isso porque eu estou com dó de você. Ou eu vou fazer isso porque você mereça. Ou eu vou fazer isso porque é Natal, né? Então eu tenho que dar um presente para concorrer com Santa Claus. Ou Papai Noel. Não. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Em outras palavras, Deus está falando assim, pela minha própria honra, pelo meu próprio nome, pela minha própria santidade, eu vou cumprir essa promessa. Por que você pode confiar nessa promessa? Porque o que Deus garante como cumprimento da sua promessa é algo seríssimo. Ele está prometendo a Ele mesmo. O zelo do Senhor fará isso. Essa foi a promessa que Deus deu mais de 2000 anos atrás para Isaías. E aí vamos lá. Esse estudo eu vou dividir rapidamente em 3 pontos. E o primeiro dele é a constatação da crise. Por que isso? Por que a constatação da crise? Porque, veja bem, tudo começa quando você reconhece que você está em crise. Você já tentou cuidar de alguém que acha que não precisa de ajuda? É uma confusão. Você sai machucado, ele sai machucado e sai só uma desordem. Porque ela acha, no fundo, que ela não precisa de ajuda, que ela não está em crise. Então, quando você olha, inclusive pela Escritura, você vê que todos os passos, geralmente, antes de vir salvação, antes de vir de cura, tem que vir um reconhecimento que a vida está um caos. Talvez muitas pessoas que estejam hoje aqui ainda não deram um passo em busca da esperança, da crise,
Porque ela nem reconheceu, em primeiro lugar, que ela está vivendo num caos. Ela acha que a vida dela está boa e perfeita. Porque, ao mesmo tempo que eu digo que alguma pessoa pode falar assim, não, eu sei, esse tema aí pode ser para alguns, ou para a maioria, mas para mim, este é o melhor Natal do ano. Esse, assim, vai ser o melhor Natal do ano. Faturei bastante, arrumei um serviço melhor, eu e minha esposa estamos, assim, nossa, se encaixando muito bem, não tem uma briga já há uns 3 meses. Então, assim, esse vai ser o melhor Natal. Ah, é? Ok, bênção de Deus. Com certeza, essas bênçãos são bênçãos de Deus, mas minha pergunta é, você pode dizer a mesma coisa domingo que vem? Você pode garantir que você pode dizer as mesmas coisas amanhã? Gente, como é a nossa vida? Nossa vida é imprevisível. Hoje você acorda com saúde, vai trabalhar, e às vezes é tentado a esquecer de Deus, que inclusive Deus deu saúde para você, e volta para casa e é feliz. Do seu jeito, não é assim? No outro dia você acorda e nem da cama você consegue levantar. Porque nem tem saúde. E aí um belo dia, nem da cama você vai levantar, não é porque você tem saúde, porque morreu. Essa é a nossa vida. E a morte chega a todos, não só as pessoas de idade, mas chega a pessoas novas, a crianças, a bebês. Nós vivemos num mundo caído. Desde que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus, nós vivemos num mundo caído. É por isso que as coisas não se encaixam. É por isso que aqui essas coisas, nada vai se encaixar. Perfeição nós só vamos encontrar em Deus. Nós vivemos num mundo caído. Corrompido pelo pecado. E a primeira atitude que nós temos que tomar em meio à crise, em busca da esperança, é reconhecer exatamente isso. Que nós estamos em crise. Que há um caos espiritual, físico, existencial em nossa vida. E olha que interessante, a crise nos traz escuridão. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Você percebeu já que o caos, a crise, é o momento mesmo de escuridão? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem medo de escuro? Você é sincero. Não é porque você tem barba na cara não, que você vai dizer, não. Você é sincero. Você tem medo de escuro? Se eu fizer essas perguntas, as crianças são sinceras. Eu tenho. Você tem medo de escuro? Alguém pode falar, não tem. Mas não estou falando só de escuro de apagar a luz do quarto. Imagina assim, você está andando na rua, lá na Zona Leste, perto da sede do Corinthians, e dá um apagão. Você não tem medo, não? Vai fazer como uma amiga da minha irmã, né? Foi criada no Japão, e depois de muitos anos, adolescente, voltou para o Brasil, né? Falou que quando deu um apagão lá na cidade que ela estava, ela abriu o iPad para iluminar a rua, né? Aí perdeu o iPad, né? Coitadinha, né? Ela não tinha isso no Japão, então na hora que ela... Quem não tem? Agora imagina se não é só um momento de apagão. Se isso continua. Se isso vai assim, passa para 2 dias, 3, 4, 5, que nem no Alasca, né, onde a noite pode durar meses. O que acontece com você? Você, primeiro de tudo, você fica desorientado. Você começa a perder os pontos referenciais. E é exatamente isso o que a crise traz. Desestabilização. Desorientação. E não é assim mesmo que você se sente muitas vezes no meio da crise? Eu não sei para onde eu vou, eu não sei para onde eu tenho que andar, eu não sei o que fazer. Está em crise, a crise chegou. Se você tem vivido situação assim em relação ao seu casamento, ao seu relacionamento, inclusive pai, filhos, ou no seu serviço, ou talvez até mesmo na sua igreja,
por onde você está caminhando e você não vê saída, não vê solução, a crise está aí. Essa é uma das maneiras de você enxergar que a crise chegou. Você olha para as coisas e não vê uma saída. Você não vê uma solução. Por quê? Como esse povo aqui. As trevas chegaram. Você está em escuridão. E tanto é que, não é verdade, olha como essa ideia de escuridão e crise andam juntos. Que geralmente as pessoas, no meio da crise, ela fica esperando o quê? No fim do túnel? A luz. Porque aonde a luz chega, a escuridão não fica. Certo? Primeiro, a crise traz escuridão, desorientação. Não sei o que fazer, não sei para onde fazer, e quem vai fazer, ou quem vai me ajudar, eu estou perdido, desorientado. Segundo, aqui ainda no texto, desorientação, falta de esperança e desespero diante das impossibilidades. 3 coisas acontecem. Estado de completa desorientação, situação de total falta de esperança e desespero diante das impossibilidades. Chegou a crise, a escuridão. É como se eu entrasse agora num quarto escuro e estivesse totalmente desnorteado. Isso é uma das características da crise. Segundo, a aflição. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. O que é essa ideia de aflição? O que é aflição? Vamos lá. Primeiro, alvo de uma grande pressão externa e interna. Faltou colocar interna aqui. É interessante que essa pressão, ela não só vem de fora, mas ela também vem de dentro. Ela é alvo de uma pressão externa, mas nós também, a ideia de aflito, não é só que alguém está te pressionando de fora, mas que você tem uma pressão de dentro, porque isso se torna uma angústia. E é por isso que quando você está passando por crises, lutas, sofrimentos, a sensação que você tem, verdade, é mesmo que você está sendo esmagado, não é assim? Você está sendo apertado. Tanto é que você fala, meu Deus, eu tenho que sair desse sufoco. Estou sufocado, estou esmagado, eu estou sendo exprimido, e tanto de fora quanto de dentro. Mas olha que interessante, essa palavra aflitos aqui, ela não tem só uma conotação negativa, de pressão de fora e de dentro. Mas essa palavra aqui no original, ela também tem a ideia de aflito, de um metal moldado em alta temperatura. Ou seja, ao mesmo tempo que essa aflição vem e está trazendo sofrimento, está trazendo dor, ao mesmo tempo essa aflição está sendo um meio que Deus está dando para moldar você, para forjar você, para ainda trabalhar o seu caráter, para mexer em coisas na sua vida que até agora não foram mexidas, mas que precisam ser mudadas. A ideia dessa palavra aflição, como eu disse, não é só na ideia negativa, mas positiva, e a ideia é como se Deus estivesse forjando você para a batalha. E eu coloquei um vídeo aqui, como nós estamos nos estudo bíblico, né? Inclusive vocês podem perguntar se tiverem dúvida no caminho. Eu coloquei um vídeo aqui de como a espada dos samurais ela é formada. É simples, é de 1 minuto. Não sei se vocês sabem, mas a katana, que é a principal espada do samurai, é considerada a melhor espada já feita pelo homem no mundo. E vocês vão saber um dos segredos dela. Porque porque ao mesmo tempo ela é leve, mas ao mesmo tempo ela é muito resistente e afiada. Olha aí. Will weigh almost 50% less than the raw materials. The embryo of the katana finally takes shape as a single rounded block. But not until it is repeatedly folded and beaten to spread the carbon content more evenly will the metal for the sword really start to come into its own. What this process of folding really involves is mixing the iron and steel so that the block is uniform, more or less, throughout its whole structure. All done by hand, the process is impressively accurate. The carbon content ends up at a more or less uniform 0.7% throughout the block. Gassan gauges the concentration of carbon by the color of the steel
1,000 or more folds creates over 5,000 individual layers per 1 centimeter of steel. It is these layers that produce a pattern called the yihada, the skin of the metal. Vocês viram que interessante? Vocês viram que interessante? Não é só o fogo. Bota no fogo, tira e dobra. Bota no fogo, tira e dobra de novo. Bota no fogo, tira e dobra de novo. Cada dobrada é uma camada. É por isso que ela é forte, ela não se quebra, não se quebrava como qualquer outra espada, que é só vai lá e forja ela. Mas por quê? Ela tem várias camadas. Cada desenho dela parece ali que é um desenho normal, são as camadas dela, fortalecendo ela, fortalecendo ela, fortalecendo ela, fortalecendo. Cada vez que é dobrado, mais forte ela fica. E o que significa esse nosso texto? Sobre aflição. Não despreze o momento da crise. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que nós vamos passar pela crise. Mas a questão é, como que você está lidando com a sua crise? Você está murmurando? Você está querendo descontar nas pessoas a sua raiva, a sua dor? Porque se você estiver nessa direção, hoje Deus está chamando você a olhar de forma diferente as crises, as lutas, os sofrimentos que está passando. Deus está chamando você para perto dele. E veja, as aflições são o trabalhar de Deus em nossa vida. Às vezes nós chegamos e oramos assim, Deus, eu quero ser mais forte, sabe? Para lidar com os meus relacionamentos, para lidar com a minha esposa, para lidar com o meu marido, para lidar com meus filhos, para lidar com a situação no serviço. E aí vem a aflição. E aí você fica, oh Deus, eu queria ser mais forte, traz aflição. É muitas vezes através das lutas, das provas, das dificuldades, onde em primeiro lugar você reconhece que você é insuficiente e você precisa de Deus. E em segundo lugar, é através desses meios que Deus vai fortalecendo você. E é duro mesmo, porque bota no fogo, martelada, você tem que se dobrar. E a gente não quer se dobrar, não é verdade? A gente quer estar oponente, firme, mas quando Deus começa a nos dobrar, essa hora dói. Essa hora é difícil. Mas é o que Deus está trabalhando nesse povo. Então, primeiro de tudo, você tem que reconhecer que você está em crise. Espiritualmente, fisicamente, nós estamos num mundo assim. Né? As pessoas me perguntaram para mim, aí pastor, está melhor, né? Eu fiquei muito doente esses tempos. Eu falei, mas eu estou consciente também que daqui para frente não vai melhorar a saúde. Daqui para frente, meu irmão, é isso aí. Vivemos num mundo caído. A crise está entre nós. Em todos os sentidos. E aí olha o que acontece. Então, a desorientação, a escuridão e a aflição são evidências para eu analisar se eu estou em crise. Para eu parar de ficar no meu sonho do mundo do Bob, quem assistiu esse desenho, né? Do mundo do Bob, e olhar para a realidade e falar, opa, minha vida não é tão boa como eu acho que eu sou, não. E eu não sou autossuficiente como eu acho que eu sou, não. Tem escuridão, tem aflição, e aí, para piorar, tem o fatalismo. O que é o fatalismo? O fatalismo é uma corrente filosófica que ela entende o seguinte: não adianta correr atrás das coisas. O que vai ser, será. Não tem, né, uma música, né, de uma cantora brasileira? O que vai ser, será. Aí, né? Ou a teologia da Gabriela Cravo e Canela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Fatalismo, ele entra nisso. Olha, você está doente? Nem adianta você ir para o hospital. Não precisa tomar remédio, não precisa fazer nada. Porque se for para morrer, vai morrer. Espera aí, não faça nada, continue sentado. Em últimas consequências, o fatalismo te leva a isso. Mas há um outro tipo de fatalismo, que é o mais soft, é o mais assim, legal. E ele diz o seguinte: Henry Nouwen, que foi um padre católico, e esse homem, um filósofo também, ele deu aula aqui em grandes universidades, ele deu aula em Yale, em Harvard, né, quando ele morou aqui nos Estados Unidos.
E olha o que ele fala, o que esse homem fala sobre o fatalismo. O fatalismo pode manter-nos dependentes de rotinas, de ações que poderíamos ter mudado com urgência se a houvéssemos examinado. Porque o primeiro ponto desse estudo é: reconheça que você está em crise. Reavalie sua vida e pare de ficar sonhando que você está vivendo num mundo encantado. Não está. Nós vivemos um mundo caído, afetado pelo pecado. Você sabe por que isso? Porque enquanto você não acordar para a vida, você vai continuar nesse fatalismo de servir, continuando as mesmas rotinas, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e você não vai sair disso. Porque uma das coisas que o fatalismo faz é prender você na sua rotina ao ponto de você nem conseguir enxergar a crise que você está de verdade. E aí olha o que ele fala mais. Ele leva-nos, o fatalismo, ele leva-nos a aceitar como normal a satisfação que encontramos em situações disfuncionais e dolorosas, que crescem associados às nossas queixas, murmurações, sintomas e vícios. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? O fatalismo ele não só bota você numa rotina que você acha que é assim mesmo, o trabalho aqui nos Estados Unidos é assim mesmo, não tem trabalho melhor, não tem forma melhor, é isso daí mesmo, é morrer como burro de carga, é fazer isso, aquilo, eu já vi gente falando isso. É isso, não tem para onde correr, é isso, minha casa, se eu não trabalhar não tem sustento. É exatamente isso que o fatalismo ensina. É isso mesmo. Você não vai sair disso. Continua nisso. Se escravize mais e mais. Até o ponto de você começar a olhar para essa situação e achar que ela é normal. E aí tem um estágio pior do que esse. Não é só você achar que é normal. Você começar a ficar satisfeito com isso. Em vez de você olhar e falar assim, não, isso daqui é sub-humano. Isso não está fazendo bem para a minha vida espiritual, não está fazendo bem para a minha vida relacional, eu e minha esposa. Não está fazendo isso bem para a vida da nossa comunidade. Não. Em vez de você fazer isso e falar, Senhor, muda a situação, ou abra uma porta, que eu possa servir o Senhor de maneira melhor. Não, você começa a achar que tudo isso é normal. E não só achar que é normal, você começa a ficar satisfeito com esse tipo de vida. E aí eu quero falar para você que muitos crentes ainda chegam e falam assim, não, isso daqui é se conformar com aquilo que Deus tem dado. Não é não, isso daí é fatalismo. Nós temos que orar. Se nós não estamos tendo condições de servir a Deus como Ele quer, por causa dessas pressões internas e externas, nós não podemos nos conformar. Nós temos que orar e pedir para o Senhor libertação e mudança. Caso contrário, nós estamos entrando, não é no cristianismo, nós estamos entrando no fatalismo. E você quer ver um exemplo prático de fatalismo também? Aquele casamento que já morreu. O casal está junto. Eles estão juntos. Eles se apresentam juntos. Eles às vezes, quando assim, só para fazer uma média, pega na mão do outro. Só para fazer uma média. Né? E ele está ali, está junto, tudo. Ou o homem está levando, tipo assim, cara, é isso aí, não tem para onde correr. Né? Ainda mais se eu sou cristão, falei que sim, até a morte que separe. Ai, meu Deus, né? Não tem para onde correr, então tem que aturar. E para aturar essa mulher, eu não posso mais entrar em confronto, porque piora. Então o cara começa a ser escravizado nessa situação, e ele está lá, ele faz uma cara de feliz, ele olha para os filhos dele que ele teve com ela e está feliz também, tal, mas por dentro esse cara está morrendo. Mas o pior não é isso, é que ele não quer fazer nada, porque ele já percebeu que quanto mais ele tenta, mais luta ele tem, mais revolta ele tem. E a mesma coisa a mulher. Às vezes ela já está caminhando com esse cara, até dá um sorriso para ele e tudo, mas já foi. Ela fala assim, eu não vou mudar esse cabeça de bagre mais, não adianta, é cara cabeça dura. Já estou há mais de 15 anos, 20 anos falando com esse cara, ele não muda. Então o que eu faço? Me conformo. Mas esse conformar não é um conformar de felicidade. Você conforma, mas na verdade você está morrendo por dentro, cada vez mais.
Sabe o que é isso? É a vida real, não é? É a vida se nós queremos levar sem Deus. Você pode até colocar uma capa de religiosidade e vir para a igreja. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de ter vida com Deus para valer. Eu estou falando de ter vida com Jesus. E perceba, olha que interessante. Por isso que nós não temos vários caminhos, várias alternativas. A Bíblia nos apresenta só dois. Ou nós vamos andar com Jesus, ou nós vamos andar nas trevas. Mesmo frequentando igreja. Mesmo sendo membro de uma igreja. Por quê? Porque ou a gente segue o cristianismo autêntico, ou a gente vai cair no fatalismo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Ou nós nos apegamos a Cristo, ou nós vamos cair no fatalismo. Talvez você esteja hoje aqui, já rendido aos problemas, às crises, à escuridão da sua vida. Mas em nome de Jesus, hoje é a oportunidade que você tem para você mudar. Tem uma esperança. Vamos lá. Olha o que ele diz mais. Acabando a parte dele. O fatalismo, ele leva-nos a resistir à cura. Você sabe por que muita pessoa não muda? Você sabe por que muitas pessoas ainda não viram, mesmo religiosos, crentes, dentro da igreja, não viram mudança, não viram transformação na vida deles, na casa deles, no emprego deles, na comunidade deles? Porque é exatamente isso, o fatalismo que eles estão vivendo, ele resiste a mudanças, resiste à cura, resiste à restauração. E ele fica culpando Deus. Deus, você não muda. Olha, eu estou orando há 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, e não muda, e não muda. E hoje Deus está falando para você, é você que tem que mudar, cara. Largar o fatalismo. Porque essa forma de viver fatalista, ela resiste a mudanças. Ah, eu sou assim e você é assim. Gente, um cristão não pode se portar dessa maneira. Um cristão tem que dizer assim, eu sou assim, infelizmente. E não tem orgulho do errado. Eu sou assim. Mas eu sei que nas mãos de Deus eu posso mudar. Eu devo mudar. Eu preciso mudar. Vamos lá. O que pode vencer, então? A escuridão, a desorientação, né, a aflição e a angústia. Palavra de Deus. Como que Deus está dissipando as trevas e a aflição desse povo? Através da sua palavra, da sua promessa que traz luz. E ele fala, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Veja bem, se você está passando por isso, um fatalismo que está te deixando nas trevas, deixando cada vez mais o seu coração aflito, fala sério. Olhar para essa mensagem não traz esperança? Deus está prometendo, pelo próprio nome dele, não, o povo que está em trevas não vai ficar. E o povo que está aflito não vai continuar em aflição. E ele fala, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão da Galileia dos gentios. O que é isso aí? Além do Jordão, Galileia dos gentios. O que era a Galileia? Era um lugar lá que tinha uns lanches gostosos, conhecidos, para a gente passar lá e comer. Tinha umas praias boas. O que era a Galileia? A Galileia é onde Jesus vai começar o ministério dele. A Galileia é onde a promessa aqui de Isaías vai começar a entrar em vigor de maneira plena. Aonde o próprio Deus se torna carne e vem para trazer a luz do mundo que está em trevas. E olha que interessante, aquela primeira cidade que foi a mais afetada, a primeira a ser afetada, a mais destruída, Jesus começa o ministério dele e ele entra nessas duas primeiras cidades. Ou seja, Deus honra a sua promessa. Ele prometeu, ele cumpre. E ele está trazendo luz. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali,
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, cumprindo as promessas. Zebulon e Naftali. Mais uma vez, o que tem a ver Zebulon e Naftali? Talvez você se sinta a pessoa hoje mais acabada, mais sem esperança, mais nas trevas e escuridão. E a mensagem do Senhor para você é, tem jeito. Tem um renovo de Deus para você. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios. Passado foi uma coisa, mas agora Deus está se centrando no futuro. Não importa como você tem vivido até agora. O importa daqui para frente é como você vai viver. As pessoas às vezes confundem o cristianismo. Tem uns que começam bem, mas acabam mal. Ele começa prometendo, não, esse ano eu vou servir Deus para valer. Eu vou buscar mais conhecimento, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou oração. E ele faz isso assim, talvez no primeiro mês, em janeiro, em fevereiro, depois aquela decadência, né? Mas quando você olha para o cristianismo, você vê que o mais importante não é como você vai começar, mas como você vai terminar. Eu não sei como tem sido a sua vida até aqui, de maneira profunda, mas eu sei que Deus está te dando uma oportunidade hoje para você deixar o passado e seguir com ele para o futuro. Vamos lá. Segundo ponto. Esse primeiro ponto era o mais demorado. O segundo é mais conclusivo. Da constatação da crise, nós vamos agora para o anúncio da esperança. Porque, tá bom, eu reconheço que eu estou em crise, é luta, é tudo isso mesmo que tem acontecido na minha vida, é de fato, eu estou passando um período assim, eu tenho problemas que talvez nem o meu cônjuge sabe, porque eu estou guardando sozinho para mim. Mas olha que interessante, a palavra de Deus diz que há uma esperança. Ao mesmo tempo que nós constatamos a crise, vem a esperança na promessa de Deus. O anúncio da esperança. E olha aqui a esperança. A esperança nos traz luz. Se a crise é trevas, a esperança então é luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. E aí o que a gente aprende é o seguinte, o caos, as trevas, mas somados com a ação de Deus, nos traz luz. Alguém já disse assim, mas por que Deus não poderia trazer logo a luz sem a gente ter que passar pelas trevas, né? Por que sofrer, né? Por que passarmos por tudo isso? E eu respondo da seguinte maneira, você já parou para pensar que é só quando o céu está bem escuro que você consegue ver os brilhos das estrelas? Você já parou para pensar que é quando você está lá no fundo do vale é que você pode olhar para cima e ver quão grandes são os montes? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a nossa vida é assim. Parece que quando as coisas estão boas, quando as coisas correm bem, quando o meu emprego está indo legal, quando eu estou recebendo bem, quando a minha saúde está boa, quando os meus relacionamentos estão bons, parece que Deus não tem nenhum sentido em nossa vida. Ele é um ser só para ser lembrado quando eu precisar. Não é assim? É só as coisas melhorarem um pouquinho que eu já desconto em Deus. Deus em último lugar. Melhorou, Deus. Quanto mais melhora, mais eu vou deixando Deus em segundo plano. Mas olha que interessante. A Bíblia nos mostra que é exatamente nas aflições e nas lutas, quando você olha e não vê saída, é onde que Deus se torna mais valoroso. E é o que ele está falando. Ó. Foi necessário vocês passarem por lutas e trevas. Para quê? Para que agora vocês pudessem enxergar a luz. Então olha lá. João capítulo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem é essa luz? Essa luz é Jesus, a promessa de Cristo, o Salvador. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha. Aqui já é o resultado da luz, ou seja, provisão, cuidado de Deus. E aí eu aprendo o seguinte, uma vez que a luz de Deus vem à nossa vida, os frutos também chegam e nós temos vitória de Deus. E aí por último, a esperança do Natal. Constatação da crise, anúncio da esperança
e a esperança do Natal. Vamos lá. O Natal, o que é o Natal, né? As pessoas hoje se perdem, né, no Natal, né? O Natal é família. O Natal é minha esposa. Eu nunca vi alguém falando, o Natal é a sogra, né? Mas é também, que é família, né? Então, as pessoas falam, o Natal é isso, o Natal é aquilo. As pessoas falam, o Natal é tudo, menos o que a Bíblia fala. E a Bíblia fala que o Natal é presente de Deus. E olha que notícia boa, um presente de graça. De graça. Porque até mesmo quando seu amigo te dá um presente, você sabe que não é de graça, né? Você tem que comprar um e dar para ele, né? Senão o bicho vai pegar. Não fica legal. Mas esse é de graça. Sabe por quê? Porque não tem nada que a gente possa dar para Deus. Ele é o Senhor de tudo. A não ser o nosso coração. A não ser a nossa vida de gratidão por Ele. Então, olha que interessante. O Natal é presente de Deus, porque um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E olha que mensagem maravilhosa. Um menino, não é um menino nasceu lá, nasceu um menino, não. É um menino nos nasceu. Ele é o presente de Deus para nós. Ele é o próprio Deus que veio por amor a Ele em primeiro lugar e por nós. Mais ainda, olha como a profecia do Antigo Testamento está linkada com a do Novo. Em Lucas 2, 11 e 12. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada na manjedoura. Nasceu. Nasceu o quê? Nasceu uma criança. A promessa lá de Isaías, que nós estamos estudando, ela se cumpre em Jesus. Ele é a luz do mundo, que nos tira do caos das trevas, dos nossos pecados. Mas ainda, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E olha que a Bíblia fala, um filho nos foi dado, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você dá para calcular o amor de Deus? Nós temos nossos filhos, não é verdade? E se não for a graça de Deus, a gente idolatra eles, de tanto amor que nós temos. O amor vira idolatria. Deus entregou o seu Filho para morrer por nós pecadores. Às vezes as pessoas fazem um favorzinho para a gente é grato para elas a vida inteira. Deus entrega nada menos que o seu próprio Filho e a gente trata Deus como se fosse assim a última pessoa para a gente lembrar. Quando lembra? Mais ainda, o governo está sobre os seus ombros. Olha lá. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Você sabe por que você pode se aproximar de Jesus? Com todas as suas crises, com todas as suas lutas, com todos os seus pecados, com todas as suas mazelas. Porque Ele é a promessa de Isaías. E tanto é que Ele é a promessa de Isaías que Ele vai carregar sobre os seus ombros, os ombros deles, os seus pecados, as suas crises, as suas dores, que em Mateus 11, 28, Ele mesmo fala, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Como Ele vai aliviar? Ele vai tomar sobre os ombros dele o seu pecado. Uma vez que você crê nele como seu Senhor e Salvador. Estáis cansados? Eu vou aliviar você. E aí, por fim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro. Talvez você esteja desorientado na crise, não é assim? Você está desorientado na crise. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olha os adjetivos que são dados ao nosso Deus, a Jesus. E a gente já está encerrando. Olha os adjetivos. Maravilhoso Conselheiro. O que significa isso? Só nele tem sabedoria. Se você está desorientado na crise, nas lutas, quanto mais você tentar fazer por você, mais atolado você fica na lama. Você pode se render hoje a Jesus. E se render a Ele pedindo inclusive sabedoria. Porque Ele é o Deus conselheiro. Ele é um maravilhoso conselheiro.
Às vezes nós pregamos há momentos que nós não queremos de ninguém opinião, não é verdade? Aquelas pessoas que eu faço do jeito que dá, segue só a cabeça dela, né, e vai fazendo sofrer todo mundo que está junto com ela. E tem aqueles que perguntam para alguns amigos. Mas a minha questão é, e para Deus? Quando que você perguntou para Deus assim, Deus, esse caminho que eu estou seguindo, para mim parece bom, mas para o Senhor? Esse é o caminho do Senhor para mim? Ou esse é o meu caminho? Que eu estou fazendo distante dos teus? Ele é um maravilhoso conselheiro. Talvez o seu marido esteja numa situação tão dura de pecado, tudo, mesmo sendo religioso, vindo na igreja, que você pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda, porque nem meu esposo quer me ouvir. E ele vai te ouvir, e ele vai te aconselhar, porque ele é um maravilhoso conselheiro. E vice-versa, né? Marido e mulher. Mais ainda, mas eu acho que a situação que a gente chegou aqui não tem solução. Eu sei, o fatalismo entrou no seu coração e está duro para sair, né? Mas olha que palavras poderosas. A Bíblia fala que esse menino, não é um menino qualquer, ele é o perfeito Salvador, perfeitamente homem, por isso ele pode nos representar, mas perfeitamente Deus, por isso ele pode nos salvar. E ele é poderoso. Todo o poder está nele. Ele é aquele que teve poder para criar e por isso tem poder para recriar, para restaurar. Não há causa perdida para Deus. O que não dá para você fazer, o seu pastor fazer, ou quem mais você acha que poderia fazer, ele pode. Se isso está conforme os planos e projetos e propósitos deles para a sua vida, e os propósitos deles para a sua vida sempre é melhor, ele pode. Por quê? Porque além de maravilhoso conselheiro, ele é Deus poderoso. Deus poderoso. E olha, eu acho fantástico a forma como o anúncio da Bíblia é dado. Deus poderoso. Deus já é poderoso, mas a Bíblia faz questão de colocar Deus poderoso é para você não ter nenhuma dúvida que o que você não pode, ele pode. Terceiro, Pai da eternidade. Ele não é só um pai em momentos e circunstâncias, ele é o Pai eterno, aquele que nos ama. Talvez uma das coisas que mais está te pegando nesse Natal é que você olhe para as pessoas que estão do seu lado e você não se sinta amado. E olha, eu vou dizer para você, o fato de você ter pessoas em volta de você não significa que você está se sentindo amado. Não é assim? Você pode estar com muitas pessoas à sua volta e ainda se sentir só. Ele é o Pai da eternidade. Ele é aquele Pai que jamais vai abandonar você. Essa é a promessa que Deus dá. Você está em crise, as pessoas não estão nem aí com você. Você tem um Pai que não se esquece de você. Você não precisa continuar no fatalismo. Vou me afundar mais na lama porque não tem mais o que fazer. Você tem um Pai que ama e se preocupa com você. Pai da eternidade. O eterno Pai. E por último, Príncipe da Paz. Talvez uma das coisas que a maioria das pessoas mais desejem e orem nesse Natal é por paz. Não é verdade? Paz na família, paz no serviço, paz na igreja, porque às vezes sai uns fights também, né? Paz nas nações. Ele é a verdadeira paz. E aí, só para a gente encerrar aqui, e o que é paz? Porque às vezes a gente confunde paz, né? A gente fala, paz é a ausência de guerra. Então, por exemplo, a pessoa, volta lá o exemplo marido e mulher. Não, a gente está vivendo em paz. Não briga, não briga, não discute, mas por dentro os corações estão em guerra. Paz não é ausência de guerra. Paz é você enfrentar as coisas que precisa enfrentar e mesmo assim descansar em Deus, quando os resultados não forem igual o que você quer. Isso é verdadeira paz. Verdadeira paz é o seu coração descansar, mesmo em meio às lutas, provas e consequências que você não estava esperando. Mas se você está fazendo a coisa certa diante de Deus, o seu coração está em paz. É essa paz que ele está prometendo. Não está prometendo que não vai ter luta.
Ele não está prometendo que nós não vamos ter divergência. Ele não está prometendo que nós vamos ter que encarar situações e enfrentá-las, em vez de correr. Mas ele está falando que quando nós passarmos por tudo isso, ainda nós vamos ter uma paz no coração. Que só Ele pode dar. E aí, para refletir, esse é o último slide, e praticar. Quais são as áreas da sua vida que se encontram envolvidas pela escuridão e atingidas pela aflição? Quais são? Se você disser para mim que não tem nenhuma área da sua vida, que você não está passando por trevas, aflições, lutas, você não tem lutas, eu vou dizer para você que aproxima de Jesus, que você vai começar a enxergar. Não é que você não tenha, é que você não está enxergando. Mas se você está, quais são? Quais são essas áreas? Será que é num relacionamento algo que você já se conformou, mas que você precisa tratar, só que você não tem força? Será que é uma questão em relação ao seu caráter, algum vício, que até agora você ainda não conseguiu ser liberto, mas você ao mesmo tempo sabe que ele está te matando, te destruindo e vai acabar com a sua vida? Será que é uma falha no seu caráter, em forma de mentira, fofoca, alguma coisa podre, que talvez as pessoas não saibam, mas você sabe? Qual é a área da sua vida que está em trevas e aflições? A Bíblia fala que quando o pecado entrou no mundo, não tem como nós termos luz sem Jesus. A Bíblia fala que quando Deus olhou para o mundo, não vê um justo sequer, todo mundo em trevas. Que você está em trevas, eu não tenho dúvida. A questão é se você tem consciência disso. E quais são? Quais são? Você tem que se questionar. Quais são as áreas da minha vida que estão em trevas, escuridão? Esse é o primeiro passo para você achar a luz. Segundo, diante disso, tem você se rendido ao fatalismo ou se apropriado da palavra de Deus, que vem de Deus? Como você tem agido? Você é mais um fatalista ou um cristão? Você tem seguido mais o cristianismo, que vamos buscar em Deus, só Deus é a nossa luz, ou você tem entrado no fatalismo? Deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. É assim mesmo. Não tem resolução, não tem cura, essa pessoa não muda mesmo, eu já estou muito velho, se eu tivesse tomado decisões... E olha como isso nos oprime, né? Esses dias eu me deparei com isso daí, eu estava olhando, e se eu tivesse escolhido outro rumo na minha vida, né? Eu comecei a pensar, né? E aquilo, em vez de me trazer esperança, trouxe mais aflição. E eu parei comigo e pensei assim, eu até fiz uma pergunta para a Bianca. Bianca, eu fiz para ela uma pergunta. E se alguém chegasse, por exemplo, hoje, para mim e falasse assim, pastor, eu acho que eu tomei um rumo na minha vida, eu podia ter sido isso, tomado essa decisão, eu não tomei, e hoje eu estou nessa situação. E aí, o que eu faço? Por exemplo, se eu quisesse ser jogador de futebol, já foi. A bola já tá aqui, já não tá mais no pé, né? Não é verdade? Tem coisas que a gente já teria que ter tomado decisão no passado. As pessoas pensam assim, né? E aí, não tem mais esperança? Vai vendo como o Natal vai trazendo isso. Ó. A pessoa pensa, ó, se eu fosse isso, se eu tivesse tomado essa decisão, se eu tivesse aberto essa firma ou não tivesse aberto, se eu tivesse isso e aquilo. Resposta rápida para a gente ir para o encerramento, né? Você pode ter se enganado. Você pode ter tomado decisões e com certeza tomou decisões erradas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O mundo está dirigido não por você, por Deus. E Ele não toma decisão errada. E Ele não erra. Mesmo as alianças que nós fizemos, Deus está nela. E Ele não erra. Ele não falha. Quando você olhar para sua esposa, você olha para ela e aquele momento que você está em crise, caos, pensa assim, e se não tivesse, né, não deixa nem acabar isso daí. Você olha para ela e fala assim, Deus não falha. Tem uma aliança de Deus.
tudo que ele faz, ele não falha. O mundo inteiro está nas palmas da mão dele. E aí é a hora que eu tenho que pensar o seguinte: então, se hoje eu sou o que sou, e estou fazendo o que eu sou, isso é o melhor que Deus tem feito na minha vida até aqui. Não quer dizer que eu não possa melhorar, possa. E mesmo velho, a Bíblia fala que dará frutos. Mas eu tenho que sempre olhar para a minha vida com gratidão. Esse é o melhor de Deus que Ele tem feito até aqui. Mas não caia no fatalismo. O melhor de Deus está por vir. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, um homem que andava com a Bíblia na mão, governava o país com a palavra de Deus. Ele foi presidente com mais de 60 anos. Alguém poderia falar assim, não tem mais solução, ainda mais naquela época 60 anos era luxo, viu? Porque imagina, as pessoas morriam com debilidades muito mais novas. E foi, sabe por quê? Porque Deus está no controle. Para Deus não tem idade, não tem... Deus faz quando tem que ser feito. E faz para a honra dele e para nos trazer alívio. Terceiro e último. Tem você deixado ser iluminado pela luz que vem de Jesus? Fazendo dele seu maravilhoso conselheiro, seu Deus forte, seu Pai eterno, seu príncipe da paz? Você tem? A promessa está aí. Deus já deu a sua promessa, Ele veio ao mundo, Ele morreu, Ele trouxe a luz que o mundo precisa e Ele prometeu que Ele vai voltar para consumar toda a sua obra. A minha pergunta é, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu já sou da igreja, essa pergunta aí para mim passa. Passa nada. Volto a dizer, dentro de uma igreja ainda você pode estar muito distante de Jesus. E a minha pergunta é, quem é Jesus para você? Ele é a luz que ilumina até o mais escuro do cantinho do seu coração? Quem é Jesus para você?